Fala, povo! Chegamos! Mais um impacto diretamente para você. Vai se acomodando aí para que você receba tudo que Deus tem para você. Mais um impacto saindo do forno. E hoje nós temos um tema polêmico. Será que um crente pode perder a salvação? É sobre isso que nós vamos falar. Então fica comigo até o final, porque com certeza virá para você conhecimento bíblico, como sempre nós temos aqui no Impacto. Nossa missão é essa, aqui no Impacto é trazer revelação da parte de Deus. Não nos conformamos com um sistema enfermo legalista, estamos aqui a cada programa trazendo conhecimento bíblico. Então se você nos acompanha pelo YouTube, seja bem-vindo, você pode dar like, você pode curtir, compartilhar essa transmissão, esse programa, você pode fazer a sua parte aí, impulsionar isso para o maior número de pessoas. E se você também nos acompanha pela TV Milagro, seja bem-vindo, estamos aqui praticamente todos os dias juntos, crescendo na graça e no conhecimento. E eu já disse o tema, será que um crente pode perder a salvação? No programa de hoje nós vamos abordar esse tema que é muito polêmico, no meio da Igreja de Cristo, enfim. Mas o que eu posso dizer, se você tem nos acompanhado, é que o nosso ministério ele foi chamado por Deus para justamente tocar nesses pontos que são aí polêmicos aos olhos da tradição religiosa. Você sabe que a tradição religiosa não gosta de falar sobre pontos polêmicos, mas nós não estamos aí para agradar os homens, nós estamos aqui para agradar a Deus. E como eu disse, fica comigo até o final, pois hoje eu quero lhe mostrar à luz da Bíblia Sagrada que essa questão da salvação do crente, essa questão da salvação eterna é algo bíblico. E alguns podem se perguntar, mas bispo, será que um crente de fato ele não perde a sua salvação? Eu pergunto para você, um crente que foi lavado, que foi regenerado no sangue do Cordeiro, um crente que é nova criatura, para pensar, esse crente, ele pode perder a salvação? Será que ele pode? Então, vamos começar a navegar por águas profundas. A primeira coisa que eu quero que você pense e que nós devemos pensar em relação à nossa salvação é que a nossa salvação, ela não é nossa. O apóstolo Paulo ele diz em Efésios 2,8 que nós somos salvos pela graça de Deus. Isso é um dom. O que ele diz? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, a salvação não pode ser perdida por um crente, uma vez que ela não é do crente. Eu não posso perder a minha salvação porque ela não é minha, não é sua. A nossa salvação, ela é uma dádiva de Deus. E se ela é uma dádiva de Deus, ela não está então, portanto, na minha ou na sua mão. Então eu já estou começando aqui nesse início de impacto, afirmando para você, e nós podemos afirmar isso, que é impossível um crente perder a salvação. Uma vez que essa salvação, como eu disse, Paulo diz, ela não é minha. E eu quero que você veja isso na Bíblia Sagrada. Se você puder pegar a sua Bíblia aí para conferir coisas espirituais, eu vou começar lendo Hebreus 10, 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque com uma única oferta aperfeiçoou, veja aí na sua Bíblia, aperfeiçoou até metade do caminho, aperfeiçoou em um determinado tempo. Não é isso que diz a palavra, você está lendo aí. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nós somos esses que estamos sendo santificados. Nós somos esses que a palavra de Deus diz que fomos aperfeiçoados para sempre. Então, pregar que um crente perde a salvação, isso é tirar a autoridade de Deus. Pregar que um crente pode perder a salvação, isso é negar o sangue derramado na cruz do Calvário. Nós não podemos negar a obra da cruz, nós não podemos negar, nós não podemos profanar a obra que Cristo fez na cruz, nós não podemos trazer isso e colocar numa ação do homem, não pode, isso é pecado. Então você vê, fomos aperfeiçoados para sempre e nós não podemos tirar a autoridade do sacrifício de Cristo. Você sabe que alguns homens, eles querem manter a salvação em suas mãos, eles querem manter essa determinação nas suas próprias mãos, só que isso é totalmente antibíblico. E muitos homens de Deus, ou chamados homens de Deus, fazem isso para manipular aqueles que não têm entendimento. Por isso que a minha obrigação com você aqui no Impacto é trazer entendimento, conhecimento bíblico, porque aí fora você vê nas grandes igrejas, chamadas igrejas, homens ali escravizando o povo, manipulando o povo. E quem não tem conhecimento bíblico, nessa hora fica desesperado. Quando alguém sobe no altar, um chamado pastor, alguém ali capacitado, com um título, e fala de cima do altar, olha, Deus apaga o seu nome do livro da vida. Olha, dependendo do que você faça, o diabo pode te pegar.
Quando alguém sobe no altar e fala, olha, você vai arder no inferno. As pessoas que não têm conhecimento, que estão nesses lugares que se chamam de igreja, por medo ou por estarem ali de forma alienada, elas pensam que isso é verdade. Elas não pensam nem em sair. Eu me lembro de uma abençoada que nos visitou há alguns anos e ela estava conhecendo a palavra, estava sendo cortada pela graça, mas ela falou, não, eu não posso sair da minha igreja, porque se eu sair da minha igreja, o pastor falou que a maldição vai me pegar. Olha só a falta de conhecimento do povo. Oséias diz que a falta de conhecimento gera destruição. Então, quando nós entendemos que somos filhos e filhos de Deus, uma vez filhos, filhos para todo sempre, ora, nós começamos a entender a palavra de Deus, nós começamos a entender que Deus jamais Ele deixaria com que um filho se perdesse. Esse não é o Deus que nós conhecemos, esse não é o Deus que a Bíblia fala. Deus jamais deixaria que um filho fosse para o inferno. Ou Deus jamais deixaria que um filho fosse chamado e depois Deus renegaria, Deus afastaria esse filho, rejeitaria esse filho. Não, sabe, nós temos segurança da nossa salvação. A graça de Deus, ela nos dá essa segurança. Eu quero que você pense comigo, só para você refletir nas questões humanas. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Você já ouviu muitas pessoas quando se separam, elas falam assim, ó, esse aqui é o meu ex-marido. Alguns falam, essa aqui é a minha ex-esposa. Aí elas podem até estender isso, esse aqui é o meu ex-cunhado, meu ex-sogro. Mas você já viu alguém falar assim, olha, esse aqui é o meu ex-filho, esse aqui é o meu ex-pai. Não existe ex-filho, não existe ex-pai. Por quê? Porque uma vez filho, filho para todo sempre. E nós somos filhos de Deus, não tem como deixarmos de ser filhos. Então, através do impacto, você tem chegado ao conhecimento pleno da palavra de Deus. Através do nosso ministério, do nosso altar, nós temos trazido isso, um conhecimento verdadeiro. E eu venho, sabe, a cada programa trazer da parte de Deus segurança para a sua vida. Eu não trago aqui insegurança, eu trago aqui da parte de Deus segurança, porque a palavra de Deus ela é segurança para nós. Então, mais uma vez, eu falo sem medo de errar, nós podemos sim afirmar que a salvação é obtida por Cristo. E se ela é obtida por Cristo, isso não pode ser invalidado por ação nenhuma do homem. Ninguém, nada nesse mundo pode invalidar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Deus mesmo, você precisa ter isso claro no seu coração. Deus mesmo, antes da fundação do mundo, o que ele diz na sua palavra? Ele disse que daria a seus filhos a vida eterna. Então, se Deus disse, eu fico com o que Deus disse, porque Ele disse e Ele fez. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele disse que daria a vida eterna. Eu quero mostrar para você o que está na palavra de Deus, porque aqui nós conferimos coisas espirituais com coisas espirituais. Olha o que está em Tito 1, de 1 a 3, diz assim a palavra. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Ou seja, por nós sermos eleitos de Deus, povo escolhido, nós temos uma fé. A fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, segundo a graça. Eu quero dizer para você que é exatamente isso que o nosso ministério está fazendo há 27 anos na cidade de São Paulo. Ele diz no verso 2, na esperança da vida eterna. Olha só, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Quando que Deus prometeu a vida eterna? Leia aí na sua Bíblia, leia comigo aqui na tela. Deus prometeu isso antes dos tempos eternos. Então olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Deus, antes dos tempos eternos, ou seja, antes da fundação do mundo, Deus ele prometeu uma salvação eterna para nós. E isso não foi algo que aconteceu ontem, anteontem. Antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, Deus já havia, no seu plano perfeito, determinado que eu e você seríamos salvos, porque no momento da cruz ele estava estabelecendo, ele estava cumprindo o plano, ele estava salvando os eleitos, a fé que é dos eleitos. Isso é maravilhoso. Olha o que fala no verso 3, diz assim, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, olha lá, a palavra vem mediante a pregação, que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Ou seja, quando a palavra ela é pregada, quando a sã doutrina é pregada, aquilo que Deus determinou lá atrás, é isso que Paulo está dizendo, se manifesta. Quando eu prego a palavra, quando eu falo do amor de Jesus Cristo, aquilo que Ele determinou antes da fundação do mundo, acontece. Naquele momento em que a pessoa crê em Jesus,
aqui ele está acontecendo, está sendo concretizado um plano que Deus havia estabelecido desde antes dos tempos eternos. Isso é maravilhoso. Você não vai ouvir as pessoas pregando sobre isso aí fora, porque as pessoas não têm esse conhecimento. Mas se você está sentado aí, se você tem acompanhado a cada impacto, se você tem se conectado ao nosso ministério, é porque aprove a Deus revelar esses mistérios a você. E tem mais, eu quero mostrar para você ainda, em 2 Tessalonicenses 2,13, diz assim, ó: entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus, olha só, leia aí na sua Bíblia, Deus vos escolheu desde o princípio para a perdição. Não é isso que está escrito. Deus nos escolheu desde o princípio para salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Eu pergunto para você, você está lendo na sua Bíblia, se Ele nos escolheu desde antes, desde o princípio para a salvação, existe alguma possibilidade de nós ficarmos perdidos? Está aí na sua Bíblia, você está acompanhando comigo? Não existe a possibilidade de um crente escolhido por Deus ficar perdido, porque ele, como bom pastor, tem um momento que ele deixa as 99 e ele vai buscar aquela que estava faltando, porque ele conhece cada uma das suas ovelhas. Vamos ver mais? Olha só agora em 2 Timóteo 1,9, Paulo também escrevendo diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Você não foi salvo nem chamado segundo as suas obras. O que Paulo está dizendo? Não importa o que você faça, isso não traz benefício algum para a sua salvação, não é pelas suas obras, mas conforme a sua, de Deus, ele está falando, a sua própria determinação e graça. Olha lá, Deus tem uma determinação, Deus tem um desígnio, a sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos. Olha de onde veio a graça. A graça sempre esteve no coração de Deus, antes dos tempos eternos do apóstolo Paulo. Ou seja, antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Ele mesmo determinou. E através da sua graça, Ele determinou que nós seríamos salvos, não até metade do caminho, mas que nós seríamos salvos para sempre. Um Deus que determinou a vida eterna, eu pergunto para você, um Deus que determinou essa graça com essa riqueza de detalhes, com essa precisão. Pare para pensar, esse Deus ele pode mudar de ideia, Ele voltaria atrás? Logicamente que não. Diz que Ele é imutável, que Ele não volta atrás, Ele é perfeito nos seus desígnios, nos seus propósitos. Então, o que crê em Jesus, eu quero que você entenda isso, quem crê em Jesus Cristo jamais se perderá. Eu quero que você fale isso aí da sua casa, fale assim, se eu creio em Jesus, se eu confessei Jesus, eu jamais posso me perder. Aí alguém pode chegar nesse momento do nosso encontro aqui e pode dizer assim, mas e os desviados? Conheço pessoas, bispo, que se desviaram, que foram para outros caminhos. Eu pergunto para você, desviados do quê? Desviados da igreja? Sim, existem pessoas desviadas da congregação, da comunhão dos santos, mas não é porque alguém se desvia da igreja que essa pessoa perde a salvação, você precisa ter isso claro. Uma vez que está em Cristo, a Bíblia diz, nós estamos nele para todo sempre. Mas muitos sim se desviam, abrem brechas na sua carne e vão por caminhos ocultos, mas a palavra de Deus diz que esses serão salvos como pelo fogo. São salvos, não perdem a salvação, mas vão pulando miudinho. Eu quero mostrar para você ainda mais na palavra de Deus, o que diz agora João 3, 15 e 16, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Olha só, todo que nele crê tem vida eterna. Diz no 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Então quem crê em Deus não perece, mas tenha vida eterna. Você está vendo que são versículos que muitos pregam, que muitos falam, mas as pessoas não têm a revelação, porque a revelação não vem por mim, não vem por uma força humana, vem pelo Espírito. Talvez você esteja lendo agora e falando, nunca vi isso. Mas você está vendo aí, em João, tenha a vida eterna. Quero mostrar para você também em João 5,24, que diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, olha só, tem que ouvir a palavra de Deus, por isso nós precisamos pregar, e crê naquele que me enviou. Você vê que a Bíblia não fala aqui, e passa pelas águas, e faz um jejum, e vai para o monte, e faz vigílias, e lambe o pó. Paulo disse lá atrás, não é por obras, não. Diz aqui, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Olha só agora, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê, tem. Aquele que crê, tem a vida eterna. Você está lendo aí na palavra de Deus, está conferindo coisas espirituais. Então quem não conhece isso, acredita que tem que dar tudo que tem para ir para o céu. Olha, eu conheci pessoas, tem pessoas no nosso ministério que antes de conhecer a graça de Deus, viveram aí em muitas igrejas, lugares que se dizem como igreja, e compraram cadeiras no céu. Olha que absurdo. Existem homens sobre altares que vendem cadeira no céu.
Então quem não tem conhecimento, compra uma para você, compra uma para a esposa, compra uma para o marido, compra uma para o filho, para a família toda, porque eu tenho que garantir a salvação. Não existe comprar cadeira no céu, porque não está na nossa ação, não está no nosso controle. Deus não é movido por barganha, por troca. Deus, como nós estamos vendo na palavra, Ele é um Deus de propósito, de desígnio. Então se você tem conhecimento, é como diz no início, nada te abala, ninguém rouba o seu conhecimento, porque ele vem pelo Espírito Santo. Vamos ver o que diz a palavra aqui em João 6,47, olha só. Em diante, fala assim, em verdade vos digo, quem crê em mim, é Jesus falando, olha lá, quem crê em mim, não tem outro processo, é crer, e o crer se manifesta através da fé, porque o justo vive pela fé. Jesus está dizendo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Olha a segurança, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, olha só, viverá eternamente. Quem desse pão come, vive eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, a Bíblia ela é muito clara em relação à nossa salvação. Você está vendo aqui, eu estou mostrando alguns versículos. A Bíblia é extremamente clara em relação a essa questão da salvação. Basta você ler, basta você ter a revelação que vem através do Espírito Santo e você passa a viver uma segurança na sua fé, na sua caminhada com Cristo. Hoje eu vou parar por aqui. Mas no próximo programa eu vou voltar com mais revelação da parte de Deus para a sua vida, falando ainda a respeito dessa questão da salvação eterna. Mas eu quero ir para o final desse programa fazendo uma oração, porque eu sei que tem pessoas que têm recebido esse conhecimento, têm aí fervido através da ação do Espírito Santo. E eu quero orar para que você continue buscando isso, que você continue sendo um homem, uma mulher, você que me assiste aí, que você seja essa pessoa, sabe, de base, de raízes, não uma pessoa, como dizem hoje, né, Nutella. Nós temos que ter raízes na palavra de Deus, profundidade, conhecimento. E uma vez que você tem isso, olha, como eu disse ao longo desse programa, ninguém tira essa segurança de você. Então, se você puder, aí na sua casa, vamos orar juntos. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, amém? Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, estamos finalizando, Pai, esse impacto e estamos gratos a Ti por tanto conhecimento, não só pelo programa de hoje, mas por tantos outros que o Senhor tem nos trazido, tem nos revelado, tem nos dado direção. E eu faço essa oração agora, Deus, com esse meu irmão que me assiste, essa abençoada, esses eleitos de Deus que estão acompanhando ao redor do mundo, Jesus, essa programação tem conhecido a Tua graça, Deus. Nessa hora nós oramos para que o Senhor se revele ainda mais, Jesus. Nós não temos medo de Te conhecer, nós não temos medo, Pai, de receber a revelação que vem do Espírito. Portanto, humildemente eu oro aqui, Senhor, para que o Senhor revele a cada dia, Pai, na palavra, Jesus. Nós não precisamos, Jesus, buscar sinais, porque a Tua palavra diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Portanto, Jesus, que na palavra nós possamos ver, Jesus, a Tua voz, ouvir a Tua voz, enxergar, Pai, os Teus caminhos. Por isso, revela-te a cada um de nós com poder, com glória, Jesus. Que a Tua graça cresça, Jesus. Que essa palavra se expanda, Jesus. Que a genuína palavra, a sã doutrina, a verdadeira graça, Jesus, ela possa alcançar centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Usa as nossas vidas, continua usando o nosso altar, Pai, para promover a última reforma protestante. E eu oro, Jesus, por cada um que me assiste nessa hora, para que tenha paz, Jesus. Não importa se esse conteúdo tem sido algo novo, Jesus, nós cremos nos Teus desígnios, nos Teus propósitos, que chegou o tempo, como diz a Tua palavra, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu creio que esse é o tempo perfeito para que essas pessoas conheçam a Tua verdade, porque está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, que a verdade liberte. Que a verdade, Pai, possa tirar pessoas de sistemas legalistas, de, Pai, lugares que aprisionam, lugares que estão alienando as pessoas. Jesus, o Senhor não tem nada com isso. O Senhor, Pai, não tem nada com a religiosidade. Por isso a minha oração é, Pai, arranca essas pessoas, tira as escamas de cada olho, Jesus, porque a Tua palavra diz que o véu já foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós temos acesso ao Teu trono. Que todos aqueles que estão aqui conectados possam ter essa convicção que tem acesso aos santos dos santos. Em Jesus Cristo, nós temos acesso ao trono de Deus. Nós oramos, Pai, crendo, com paz no nosso coração, que tudo isso tem vindo da Tua vontade, tudo isso tem vindo do Teu santo altar, isso tem vindo do Teu trono para as nossas vidas e que o Senhor continue a fazer essa grande obra na vida de cada um de nós. Assim eu oro, assim nós cremos e dizemos amém, amém e amém. Eu finalizo lembrando você que nós estamos
todos os dias na TV Milagro, às 20 horas, com muito conhecimento da graça de Deus. Então, que você esteja conectado em toda a programação na TV Milagro, às 20 horas, nós entramos trazendo conhecimento. Você pode nos acompanhar também pelo nosso site, que é o cristovive.com.br, e todas as nossas mídias, todas as nossas redes sociais. Basta você ir lá no Instagram, você ir no YouTube ou no Facebook, procure lá Cristo Vive SP, que nós estamos aqui em São Paulo. Faça contato conosco através das mídias sociais. Está aparecendo para você o número do nosso WhatsApp. Você pode fazer contato através desse WhatsApp, nos envie uma mensagem e nós vamos cadastrar você para que você receba de forma constante, de forma periódica, conteúdo da graça de Deus. Para mim, eu sempre finalizo dizendo isso, é um prazer estar aqui com você, crescendo, compartilhando desse conhecimento que não é meu, mas é bíblico, conhecimento de Deus, e que você possa estar conectado a essa fonte, porque essa fonte é uma fonte inesgotável. Jesus é a fonte de abundância. Não se esqueça jamais que o amor resgata, mas a graça de Deus transforma. Eu espero você no próximo Impacto para juntos crescermos ainda mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz a todos. Tchau.